Mas já não dizem que para falar francês não tem que fazer bico? Gente, o bico é a pior parte. Quando eu estava no ensino fundamental, eu fiz aulas de francês na escola. Ah, que chique. E aí eu lembro que eu tive que aprender a cantar uma música. Meu Deus. Vocês querem que eu cante a música? Não, né? Queremos. Canta um pedacinho. Era assim... Qu'est-ce que tu m'as dit? Que tu m'amas encore? Qu'est-ce que tu m'as dit? Que tu m'amas encore? Qu'est-ce que tu me lo... Eu só lembro disso, mas eu não sei nem se eu tô pronunciando certo. Eu tava na 7ª série. Liana, o que ela disse? E você me disse que você me ama ainda? Você me disse que você me ama ainda? É possível? Então, você deve ser da idade do meu filho. Essa música é relativamente nova. Não, esquece, eu que sou velha. Não, agora até fiquei... Como assim? Pra começar, você não parece. Inclusive na França faço um sucesso por isso, né? E uma das coisas que as francesas pensam das brasileiras é que a gente faz muita plástica, botox, implante, silicone. Eu tenho 49 anos e sou original de fábrica. Tudo que eu tenho é meu, eu não comprei nada. Made in Brasil, né? Então, e elas ficam de cara, mas elas são mais enrugadas que a gente. E olha que a França tem produtos bons. Pois é, conhecido por causa dos produtos muito bons. Os melhores pré-maquiagem são os franceses. Eu adoro Lancôme, morro com eles. Caro, mas é ótimo. É verdade. Mas a questão é tudo de legislação, porque é legislação da França. A minha dermatologista é brasileira casada com francês. A legislação da França é mais rigorosa em várias coisas. Com alimento, com conservantes, com produtos dermatológicos. Então, quando eu fui daqui pra lá, em 2019, ela já falou, não compra lá, isso você não vai encontrar lá, isso você não vai encontrar lá. Se a legislação do protetor solar facial também é diferente, sabe? Eles não podem escrever na embalagem mais de 50% de fator de proteção. Então, na verdade, eles até têm, mas na embalagem não pode constar. Mas é porque não é real? É porque é real. Na verdade, eles colocam 50 plus, sabe? 51 mais. Ele é mais, mas eles não podem colocar na embalagem a informação que ele é 60 ou 70. O máximo que eles podem colocar é 50. Olha só. Tu pode fazer que nem eu, seja um nerdzão e fica em casa jogando videogame, aí tu não pega só, entendeu? Então, vamos pra pauta? Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Sari Santos. E eu sou Liana Macedo. E vamos conhecer a França. E para quem quer aproveitar todas as oportunidades do mercado internacional, tanto na exportação quanto na importação, conte com a Conexo, nosso parceiro aí, Conexo. Um grande abraço. Para quem quiser conferir, conexo.com.br. O link tá na descrição do episódio ou nas nossas redes sociais. Pessoal, segundo podcast do ano e a gente tá feliz porque tá de volta, tá brilhando, tá alegre. E nessa nossa felicidade, esperamos que também seja avaliada por vocês, pessoal. Então, por favor, se tá ouvindo a gente, para de dobrar a roupa. Para de conferir aquela fatura pro forma. Para de conferir BL. É até perigoso ouvir podcast com BL, mano. Nossa. É traiçoeiro isso. É sacanagem, não se faz não. Toma cuidado, presta atenção. Não, gente, se você tá fazendo BL, dá um pause aí no podcast, depois você continua, tá bom? Vai lá nos agregadores de podcast, avalie a gente, porque isso vai dar um up no nosso alcance. A gente precisa de você para ir cada vez mais longe. Além disso, tem as redes sociais, tem o Instagram, tem o LinkedIn, tem todas as redes sociais e principalmente, pessoal, 2022 será um ano como aqueles aniversários. É o ano do tigre, né? No aniversário chinês? A gente tá no ano do tigre? Sim, é o ano do tigre. Uau! Nossa! Gente tá no... Se você quiser ver isso acontecendo ao vivo, ou seja, no vídeo, ou não vou contar mais, já tá dando muito spoiler. Já tá dando muito spoiler, hein? Adiciona a gente no YouTube. A gente vai estar de um jeito bem especial esse ano por lá. Se você quiser também ter a sua empresa conosco, nos apoiar nesse projeto, ter sua marca dentro de um ambiente que é descontraído, entende muito de Comex e às vezes não bate bem na cabeça, esse é o ambiente certo. Anuncia com a gente que a gente vai estar aqui para dar todo o apoio para sua empresa crescer junto conosco. Ô, Sari, é importante a gente falar, né, que talvez as pessoas não saibam, mas podcast custa pra fazer. Não é só o cachê do Jonas e o gel do cabelo dele. É pomada, dá licença. A gente tem um editor, que custa caro pra caramba esse editor. Temos que achar um chinês, hein, pra pôr no lugar. Sacanagem. Tem que pagar servidor, tem que pagar nossos equipamentos, isso tudo tem custo, gente. Então, assim, se a tua empresa curte o nosso trabalho e quer dar um apoio, cara, não é nenhum valor estratosférico, tá? É um negócio bem tranquilo
tranquilo aí pra você colocar no teu plano de propaganda e tal. É mais barato que anunciar em jornal e revista. Isso a gente te garante. É mais barato do que fazer ads sem controle. Ah, falando em ads sem controle, se você não quer gastar dinheiro em ads sem controle, contrata uma agência especialista em marketing digital e comércio exterior. Conheça a Invoice Content, a gente vai dar um up, a gente vai estar aqui pra ajudar. Ah, e tá chegando o dia. Se rolar, tá tudo bem, né, Jonas? Ai, meu Deus. Tomara. Intermodal tá chegando, meu Deus do céu. Enfim, lembrando, nós não estaremos só passeando lá, nós pegamos um cantinho na Intermodal pra gente. Tem um totem lá na área de tecnologia, esqueci o nome agora. Estaremos lá, gente. Eu, a Sari, a equipe da Invoice Content, estaremos lá pra receber nossos clientes e trocar ideia com todos os ouvintes. Procura a gente lá. Se você for na Intermodal, nos procure. A gente vai ficar bem feliz de receber vocês e trocar uma ideia. E se procurar e disser que ouve o podcast, vai ter brinde exclusivo. Acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente vai jogar nas redes sociais, galera. Então, bora pra pauta, né? Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Sabe aquela curiosidade que todo mundo em algum momento já se perguntou sobre como é morar em certo país? E sabe aquelas curiosidades que somente quem é do comércio exterior se pergunta, normalmente em momentos de conflito e desespero, sobre como será que funciona a logística, o despacho aduaneiro e as burocracias do comércio exterior nos outros países? Será que é mais simples, complicado, mais barato ou custoso? Então, diante disso, decidimos juntar as curiosidades para conversar com quem vive e trabalha com comércio exterior em outros países. Começando hoje com a Liana, que mora na França. Liana, quem é você na fila do croissant? Meu nome é Liana, tenho 49 anos, casada, mãe do João Vitor, de 20 anos. Trabalho em comércio exterior, tô morando na França desde 2019. Como que tu foi parar aí? Porque não é todo mundo que resolve acordar e falar, vou comer croissant na França. Eu sou de Barbosa Ferraz, interior do Paraná. Com 18 anos eu vim pra capital, Curitiba, que era meu sonho fazer uma faculdade. Na minha cidade não tinha. Com 20 anos eu comecei a fazer faculdade de comércio exterior. Eu estava sentada no meu computador trabalhando, fazendo processo, conferindo BLs, naquela rotina de exportação no Brasil, toda aquela sofrência. Eu entrei na intranet e tinha uma vaga pra exportação lá na matriz na França, Cune-Saverne. Saverne fica no leste da França, quase fronteira com a Alemanha. 33 quilômetros. Saverne fica numa região chamada Alsácia. Essa região já foi território alemão 4 vezes. Durante as 2 guerras, né? Tanto que muitas pessoas, assim, mais velhas não falam francês. Eles falam ou alemão ou alsaciano. Então pensa, pra mim é super delícia, né? Nossa. Eu tava no computador, trabalhando normal, exportação aqui no Brasil. Aí eu vi uma vaga pra área comercial interna, que na verdade é exportação aqui, né? O que a gente faz aqui, né? Contato com o cliente, envia documento e tal. E aí eu pedia francês e inglês. 80% do que eles estavam pedindo eu já fazia. Uma parte ligada à marca de produto, que é a publicação da lista de preço. Tem uma plataforma que chama Nextpage, que você publica, e daí eu olhei mais como toda brasileira, corajosa, como a gente não tem medo de nada. Cheguei em casa e falei, antes de me candidatar, porque era uma vaga local, eu não sou expatriada, eu não tenho contrato, eu não tenho funcionária local. Eu concorri, digamos, com o pessoal local. Eu não fui transferida, eu fui demitida do Brasil na filial, fui demitida, fui desligada. Aí eu cheguei e falei pro meu marido, tem uma vaga lá. Eu queria me candidatar a ele. O que você acha? Vai, mete a cara e tal. Só que assim, eu acho que no fundo, eu não acreditei que iria dar certo, porque era uma coisa que eu queria muito. Que ano isso, Liana? Outubro de 2018, a vaga tava no sistema dizendo que ela estaria aberta até final de outubro para os candidatos. E aí eu falei assim, ele falou, vai, mas acho assim que no calor do momento, meu marido não pensou nas consequências, né? Meu filho, mãe, achou o máximo, né? 18 anos, ele achando que a gente tinha conhecido a França, a gente tinha ido pra Paris em maio, eu cheguei lá no sistema e mandei um e-mail pro RH na França. Como eu já tinha estudado francês, já falava francês, achava que falava, né? Porque a gente só descobre que a gente fala quando no país. Eu achava que falava francês, eu peguei e mandei um e-mail. Querendo ou não, eu não sei se vocês trabalharam em empresa, aqui no Brasil é bem complicado essa questão de oportunidade interna. Não são todas as empresas e
todos os gestores que você se sente confortável de se dizer, tô querendo sair daqui, entendeu? Sim. Pode olhar com uma cara tipo, por quê? Você não gosta? Sim, tem um pouco de vaidade também, e aí já fica, você se sente ameaçado. E aí eu com medo, confesso, eu não falei com a minha gestora, eu mandei e-mail direto pro RH da França. Daí ela disse assim, olha, ok, a sua candidatura só será válida se você passar pro seu gestor direto, o seu diretor e o gerente do RH da sua unidade. Ô, louco, Vai falar... Eu acho que na época ela até escreveu assim que em um dado momento eles mudaram as regras, justamente, eu acho, porque alguém deve ter se candidatado e sem o gestor saber, e sei lá. Não, toda regra assim, ou toda placa esquisita é ter uma história por trás. Alguma treta já aconteceu antes. Aí eu falei primeiro pra minha gestora direta, né? Ela ainda falou assim, olha, teve gente que tentou e não deu certo. Tipo, boa sorte. Mas se você quiser, eu falo com o diretor pra você. Eu falei, ok. Aí, quando ela falou com o diretor, aí é pior, do RH. Eu mandei um e-mail, porque a mulher era meio complicada. Eu falei assim, eu gostaria de me candidatar. Daí ela bem assim, vem aqui na minha sala, quero falar com você. Na sala da gerente, ela... Eita! Tipo, começou já meio num deboche. Mas como assim você vai pra lá? Aí falou assim, porque você sabe que os salários na Europa são não sei o quê. Aí falou assim, todo tipo de coisa desanimadora, resumindo. Aí eu falei, ok, eu entendo, né? Mas falei que queria tentar. Assim, na verdade, ela não acreditou, ninguém acreditou, entendeu? A Liana, que tá aqui, trabalha no comércio exterior nessa empresa faz 11 anos, é uma ótima funcionária, a Liana nunca reclama de nada. Quem quer perder uma funcionária com uma Liana? Ninguém quer perder. Infelizmente, a gente vive isso no Brasil. As pessoas não querem quem dá trabalho. Quem não questiona muito, entendeu? Antes de ir pra França, eu era essa pessoa, entendeu? Processos de exportação e importação que eu não concordava. Não que tinha alguma coisa errada, mas eu achava que a gente poderia fazer de alguma forma. Mas eu nunca, tinha uma voz. Então, trabalhava bem. Eu era como eles falam. Sim, que a gente quer melhorar, a gente quer otimizar e não te ouvem, né? Não te dão uma chance, né? Aí é complicado mesmo. Tinha alguma autonomia até um certo tempo, antes de mudar de gestão, eu tinha autonomia pra... Aí muitas coisas começaram a mudar, então, digamos que eu tava numa fase descontente, porque eu acho que não é assim que funciona, né? Tu falou uma coisa que me chamou muita atenção. Aquela hora que tu falou a respeito do idioma, tu falou assim, mas eu pensei que eu sabia falar. Em que momento da tua vida tu falou assim, vou tentar aprender francês? Por que tu chegou a aprender? Porque não é um idioma muito comum da gente aprender assim, sem que tenha um objetivo específico, né? Aquela história, a gente sempre acha, que nem você falou, não é um objetivo, não é um idioma que a gente, quer aprender, não é uma coisa muito, no nossa área mesmo de comércio exterior, não vai fazer muita diferença, digamos assim, né? Você fala inglês, espanhol, a maioria de nós fala inglês e espanhol, mas eu achava, curiosidade. Mas na época eu tinha filho pequeno, eu era despachante aduaneira, eu tava trabalhando muito. Nossa. Guerreira. Eu tenho registro de despachante aduaneira. Eu ia sexta-feira com a cabeça já pegando fogo pra aula de francês. Daí eu falava, senhor, abandonei. Isso foi, sei lá, em 1990 bolinha. Aí, em 2014, a empresa que eu trabalhava era uma empresa de máquina agrícola brasileira. Ela foi comprada por esse grupo Kuhn, que é francês, né? Que a sede fica lá em Saverne, onde eu tô hoje. E, obviamente, eu vi o diretor francês. Aí a gente fez um grupinho de aula em company, pela Aliança Francesa, pagando no nosso bolso. Vamos fazer francês. Que legal a empresa, hein? Pô, seria bom vocês aprenderem francês, paguem pra isso. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Ninguém faz um curso depois de formado, que você já tá trabalhando, você fez faculdade, você vai trabalhar, eles nunca mais. Eles só fazem cursos se a empresa pagar e no horário de trabalho. Eles acham um absurdo fazer qualquer curso fora do horário de trabalho. Na França é isso? Na França. Nenhum curso. Eu tenho um colega que, por lei na França, você não pode ficar mais de 6 anos sem fazer algum tipo de atualização. Eu tenho um colega que ele só fez o curso porque ele foi obrigado, digamos. Caramba. Tinha que ter no dossiê dele. Dossiê é tipo o cadastro dele na empresa, né? Tinha que ter um curso. Oliana, quando você chegou na França, ou começou a falar mais diretamente sobre o francês, como é que foi esse impacto do idioma?
O francês é uma questão assim. No Brasil você aprende francês, eu tinha um vocabulário bom, montava as frases, escrevo bem, com cliente ok, porque você quase não usa o telefone. Mas o francês, ele tem a questão da nasalité, sabe aquele de esse nasal aqui do nariz, sabe? Entendeu? A gente não fala. Você falar que você tá na rua, você vai falar normalmente dans la rua. Dans la rue. Que escreve D-A-E-D-A-N-S. Dans. A gente já começa a não falar o S. Aí se você falar o dan, eles não sabem o que é. Você tem que falar o dom. Então esse nasal, nós brasileiros geralmente não fazemos. E nós temos sons que não existem na língua portuguesa, que existe na francesa. Por exemplo, por favor... Que é o uzinho, salut. Você não pode falar salut. S-A-L-U-T. Você tem que falar salut. Boca de som de U, uma coisa assim, sabe? Tem toda uma técnica. Eu falei que o biquinho era o caos aí, hein? Nossa! Agora sim que eu não quero aprender francês. Não, cara, esse ano de 2021, chegou em junho, eu falando francês, morando na França quase 3 anos, eu tava de saco cheio de bullying, sabe? Não, os franceses ficam fazendo bullying contigo porque tu não sabe falar direito, é isso? Sim! Tipo assim, a Liana falou legume. Então tem que falar legume, porque o U é o som do biquinho. KKKKK. Desses dias ele tava tentando falar. Aí eu me vinguei, eu falei assim, o que você tá falando? Ele, aquela banda de rock não é brasiliana. Aí eu falei, qual? Que ele não conseguia falar Sepultura. Inclusive, uma dica aqui, se alguém tá aprendendo, já fala francês, quer ir pra França, você tem que se empoderar. Fiz umas sessões de fonética, porque em junho desse ano eu estava de saco cheio, tava, sabe, assim, não era toda hora, bullying. É tipo aqui, ele não sabe falar João, kkk, entendeu? Eu já trabalhei com um sul-africano, eu já trabalhei com pessoas falando francês e eu nunca fiz esse tipo de brincadeirinha. Então eu não gostava. Aí ela ensinou que o nosso cérebro, ele apaga os sons que não existem no português. E o que acontece? Ele apaga esses sons, como o som do uzinho, o do, que é o do, o x, você fala do, com biquinho. Essa professora, ela falou que apaga e é por isso que brasileiros. Ela falou que tem brasileiros que estão há 20 anos na França e tem as dificuldades que você. E que bom que você procurou ajuda antes. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ali. Isso que você está comentando a respeito da incomodação, da estranheza, até mesmo para reação do idioma, isso foi a sua maior estranheza ou teve algo cultural que te incomodou além disso? Eu queria saber um pouquinho mais a respeito do convívio social, algo que foi difícil na adaptação. Várias coisas para mim, eu acho que é difícil para mim. Eu acho assim, que, primeiro, aquela questão do sim e do não, né? Que eles dizem não com muita facilidade. Eles são pessoas mais super diretas. Eu acho que a gente não tá acostumado. Direto ou não é, porque é pra gente no começo, quando você não tá acostumado, soa como grosseria. Exemplo, um colega nosso tava trabalhando do lado de uma grávida. Ela chegou, ela perguntou pra ele, você veio de moto hoje, Benjamin? Tipo assim, você viu? Eu sou de moto, mas assim, super grosso. Pra mim, aquilo foi grosso, entendeu? Era só ele falar, não vim de moto. Eles são bem assim. Eu estranhei. Por acaso viu eu aqui com a moto? Entendeu? Tipo assim, tolerância zero, mas assim, poxa vida, ela não é francesa também, entendeu? Ela é húngara. E aí, tipo assim, eu acho que eu ficava muito chocada com isso, sabe? E, por exemplo, no ambiente de trabalho aqui no Brasil, a gente sabe o que nossas funções, geralmente a gente ou a gente quer aprender a função do colega, saber o que ele faz, ou porque a gente quer aumentar a nossa empregabilidade, nos tornar mais empregáveis, ou porque realmente a gente é mais curioso, a gente tem interesse. Mas como você faz essa lista de preço, né? É aprender, né? Ninguém nunca me perguntou por quê. Não sei se vocês assistiram a Emily in Paris. Se vocês não assistiram, eu recomendo. Tô vendo forçadamente pela minha esposa. Eles são daquele jeito, assim, tipo assim, cada um faz o seu, que se dane o outro, a pessoa não sabe o que você faz e ela não quer saber, porque ela, digamos assim, ela não quer ter uma coisa a mais pra fazer. Eu faço o meu, tchau, vou embora. E se eu quiser, vai que ele não daqui, eu vou ter que fazer o dele, entendeu? No ambiente de trabalho também a gente tem muito aquela coisa de, eu pelo menos assim, eu tenho vergonha de falar que eu não sei algo. Na França,
é o contrário. Não sei. Eles adoram falar que não sabe algo. E outra coisa, assim, por exemplo, a gente trabalha com alguém aqui no Brasil, em pouco tempo a gente, ou pelo menos sai depois do trabalho pra fazer alguma coisa, happy hour. Lá, tem colegas que estão há mais de 20 anos juntos, eles não sabem nem onde o outro mora. Mas não rola uns happy hour assim, umas coisas? Eu não sei se depende do departamento, mas no meu, assim, acho que desde que eu tô lá também veio a pandemia, né? Eu cheguei em 2019, 2020 já veio a pandemia. Mas no final de 2019 teve E alguém tem filho, alguém faleceu. Tem gente que não tem o celular pra mandar uma mensagem. Assim, fulano perdeu alguém da família, vão mandar uma mensagem. Eles, você tem o telefone do fulano? Mas, poxa vida, a pessoa trabalha 15 anos com aquela pessoa e não tem o telefone dela. Nossa, é o oposto do brasileiro, né, cara? A gente tá 6 meses junto, a gente já sabe a intimidade de todo mundo, sabe com quem que tá brigando de parente, sabe quem que tá devendo, sabe? Nossa, a gente cria muita intimidade muito rápido, né? Hoje eu vejo isso, eu acho assim que são os opostos, são extremos. Eu acho que nós, às vezes, criamos muito rápido e às vezes não precisa a gente. E acho que eles também são muito exagerados. E com a gente estrangeiro, comigo, no caso, assim... Eu percebi que você tem que sempre meio que dar o primeiro passo, sabe, assim. Daí não fazem, entendeu? Então fica bem difícil. Acho que é por isso que tem gente que reclama, que não se integra. Mas é bem complicado. Eliana, e a culinária? A culinária é pouca comida e bem caro mesmo? Como é que é? Então, eu sou suspeita, porque eu moro na Alsácia, quase Alemanha, então eu como chucrute. Chucrute? Você gosta de chucrute? Eu não sou muito fã disso aí. Eu gosto dessas coisas, eu tenho um problema sério, gente. Alguma coisa ali na minha junção de DNA, que eu gosto de umas paradas alemã, cara, Äpfelstrudel, eu amo. Eu adoro. Minha melhor amiga que mora na Alemanha, que se duvidar eu vou chamar ela pro podcast, apesar de ela não ser do comércio exterior, ela faz cachorro quente com chucrute. Eles fazem. E era bom. Então, antes da pandemia... Eu não julgo porque eu vim pra São Paulo achando estranho botarem o tal do purê no cachorro quente. Então, bom. Aí agora eu gosto, então... É bom também. Tá, mas culinária francesa, vamos manter o foco aqui. Vamos voltar. O que tu gosta, o que tu achou estranho, o que tu aderiu na tua vida aí, o que tu sempre pede pro brasileiro levar pra França. Tu tá agora no Brasil no momento, né, Liana? Tô me acabando aqui de comer as coisas que eu... A carne vermelha, ela é super cara e ela não é saborosa. Porque eles tiram todo o sangue, toda a gordura da carne, né, que na verdade é o sabor da carne. Então, na França, assim, a carne vermelha, mesmo que você coma um mignon, você peça um prato com uma carne, né, não é a mesma coisa aqui no Brasil. Então... Caramba! A comida, assim, as porções são realmente pequenas, comparado ao Brasil. Se for em Paris, é super caro. Se for com carne, é mais caro que um prato com peixe, ou com camarão, ou com alguma coisa assim. Não tem bifezão livre igual aqui? Não. Sinto muito. Como até explodir. Desolé. Não, e outra coisa, lá é assim, tudo termina em pão, barbecue pra eles, churrasco é pão com linguiça, né? Ai, sério? Churrasco pra eles é praticamente linguiça, no máximo. Eu sei porque eu já fui em churrasco umas 3 casas de pessoas que trabalham comigo. E eles fazem, tipo assim, linguiça... No máximo, mais 4 bistequinhas, alguma coisa assim. Tipo de porco e tal. Não é essa fartura que você vai lá e... come. Detalhe, eles me acham super carnívora. Aí tem um vendedor que viaja mais ele. Os latinos são assim mesmo. Eles gostam muito de carne. Por isso que a Liana come muita carne. Eu não sabia que eles não comem tanta carne como a gente. Interessante. Sim, comem mais peixe e frango e come carne vermelha, mas assim, a quantidade. Eles não comem a quantidade que a gente come. Por uma pessoa. E eu não tô falando assim de uma pessoa comelona. Tô falando de uma pessoa que come normal, entendeu? Eles não comeriam, tipo... Eu não sei como eles fazem. Inclusive, teve um agrônomo lá que veio pro Brasil dar treinamento, eu perguntei, daí o que você achou? Realmente, a carne é boa. Tipo assim, a carne é boa, brasileira mas a quantidade que eles comem é bem menor que a gente. É interessante como a gente começa a perceber que existem características do mercado que às vezes a gente realmente acha que é uma coisa, porque vê na TV, porque vê aqueles restaurantes franceses onde são servidos pratos e pensa que isso é um consumo de alto volume e vê, não, depois não é assim, a cultura social não está tão... não tem esse mercado tão íntimo, ela não consome carne. Então, por exemplo, uma pessoa que quer exportar carne para a França
talvez não seja bem assim, né? E francês também tem muita questão da origem, do consumo consciente, né? Fala assim, Liana, eu não vou comprar esse kiwi porque ele veio da Nova Zelândia, da Austrália, sei lá. Eu não comprei, porque imagina quantas pessoas ganharam em cima desse produtor. O produtor provavelmente não ganhou quase nada. Então o francês deixa de comprar as coisas. Primeiro que eles dão preferência pro local, a região ali perto, aí ali de 100 quilômetros, a região mesmo. Aí depois eles dão francês, depois, entendeu? Eles dão Europa, porque eles acham que se você comprar uma coisa que vem de muito longe, o produtor não ganhou muito, entendeu? Eles estão pensando lá na pessoa que produziu. Mas não tá sendo justo com ele, entendeu? Tanto que tem aquele lance que tem francês, a minha vizinha boicota a Amazon, porque a Amazon, ela teve muitos comércios de vilarejo na França, pequenos que fecharam por causa da Amazon. Então, as pessoas compravam nessas merceariazinhas, nesses lugares, e agora ela compra na Amazon, porque o carinha chega lá entregando, entendeu? Passa uma van, entendeu? Você tem compra do mundo inteiro. E tem francês que boicota a Amazon, não compra da Amazon. Minha vizinha não compra da Amazon. Simplesmente por isso. Fora a questão ecológica. O francês, então, ele é muito nacionalista. É isso que eu ia falar. Eles têm um aspecto nacionalista positivo, né? Extremamente positivo. Mas o que eu acho exagerado, por exemplo, detestam a cultura americana, o jeito que os americanos comem, o tipo de comida. Então, assim, se você falar que é uma coisa americana, eles meio que têm uma raiva. E aí eles já falam, mas é americano. Desgostam mais de americano que de brasileiro? Bem mais. Que bom. Nossa, eles... É o estilo de vida, essa questão de materialismo, né? Da Disney. A gente fala, muitos brasileiros, quero conhecer a Disney, Estados Unidos. A maioria não quer, não porque não tem condição. Os que foram falam, fui lá porque tinha que ir nos Estados Unidos por tal coisa. Mas eles não têm essa questão, os Estados Unidos. Tanto que a Disney em Paris, meu filho tava falando que ele, no começo foi, não sei quantos anos meio que de preju por causa dessa cultura americana. E eles falam, eu fui na Disney e detestei. Eles gostam do Europa Park na Alemanha. Porque o americano é isso, é consumo, entendeu? E o francês acha isso exagerado. Eles têm uma barreira muito grande contra as coisas americanas em geral, entendeu? Tem uma crítica muito grande, tanto do estilo de vida, alimentação, tudo. A forma de ganhar dinheiro. Que curioso, né? Porque, historicamente falando, a França ajudou os Estados Unidos na Guerra da Independência, né? Pois é. No passado, assim, os Estados Unidos e França foram aliados em diversas situações, né? E hoje tem esse ranço, né? Curioso isso. Então, mas a população mesmo tem. Isso a gente pode, inclusive, citar aqui, porque tu enalteceu a questão de, eles se alimentam melhor, eles têm esse cuidado, esse senso social responsável, acho que mais natural, assim, deles. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre o que tu acha que, nossa, é um exemplo. As qualidades da França, que a gente aqui no Brasil, inclusive, se fizesse, seria muito melhor como país. O que você acha? Eu acho que isso é uma qualidade do consumo, não só no consumo, na maneira de comprar. O não desperdício, entendeu? A água, a comida, eles têm muito isso. Eu também não sei se essa questão de desperdício de comida, você não vê eles desperdiçando praticamente nada. Francês mesmo, tem aquela cultura tão francesa. Mas isso eu acho lindo eles, porque assim, comida, eles não desperdiçam nada. E não é assim, eu não tô desperdiçando porque caro, porque eu não tenho dinheiro. Não, eu não tô desperdiçando porque comida é uma coisa sagrada. Mas eles me falam que é por causa da época da guerra, que muita gente passou fome, entendeu? Eles se privaram de muita coisa, não tinha carne, não tinha muita coisa. Eu tenho uma colega que ela fala que comer frango assado com fritas, né? Poulet avec des frites. Ela falou que se passava nos vilarejos, você sentia o cheiro da batata frita e do frango, porque eles não conseguiam comer carne dia de semana. Então isso eu acho muito legal neles, sabe? De não deixar a comida nada no prato. Não vou dizer que você não vê, mas assim, eu acho que a gente vê menos no Brasil. Esses buffets que a gente tem, rodízio, se você olhar no final, é uma comida arada que fica... Um francês ficaria chocado com isso. Minha ex-chefe brasileira, quando ela vai pra lá, eles ficam chocados, porque ela come, ela sempre quer experimentar tudo, mas ela sempre deixa tudo no prato, entendeu? Mais por curiosidade. Então eles ficam, tipo assim, uma pessoa que deixa o prato, sabe? Que sim, é uma questão de... Isso eu acho legal dele, sabe?
Não, e é curioso que, tipo, pro comércio exterior, um brasileiro indo pra França tem que tomar cuidado com um detalhe desse, né? Tipo, você deixar um monte de comida no prato não vai pegar bem numa negociação, né? Exatamente, são detalhes, assim, são coisas que eles admiram. Outra coisa legal que eu admiro no Brasil, você vai ser admirado na França, Jonas, Sari, vocês vão ser admirados pelo conhecimento que vocês têm, mas nunca pelo o material, pelo dinheiro, porque lá você não vê muita pobreza. Não é que não vê, existe a pobreza, mas ela não é tão visível. E o francês, ele admira as pessoas pelo nível cultural dela, pelo conhecimento que ela tem sobre alguma coisa, ou mesmo por ser uma pessoa esportiva. Isso eles acham o máximo. Se quer impressionar alguém, é um francês, é nisso. Com essa cultura um pouco ostentosa nossa aqui, tu nota isso? É uma coisa que muda, né? Muda a mentalidade da gente. Porque ele não tem essa ostentação, né? Rede social, muito menos, que as pessoas, né, não tem isso. E eu acho isso muito legal. Acho que a gente tá num nível... nós brasileiros somos muito mais, a gente ostenta muito mais, sabe? Outra coisa que eu admiro eles não são que nem os americanos, que não conhecem que Buenos Aires é a capital do Brasil. Começa por dizer que a América é só Estados Unidos, né? Eu tive uma vez uma importação que foi enviada pra Buenos Aires. Enviaram prepaid pro Buenos Aires, que falaram que era o porto mais próximo de onde eu tava, em Santa Catarina. O pior que não era dos Estados Unidos, era outro país. Eu falei, pô, cara, tu tá de sacanagem, né? Mas em 2004 eu fiz um intercâmbio no Canadá, de inglês. O povo perguntava pra mim, não era americano, mas perguntava assim, vocês usam aquelas roupas tipo de samba? Só uma biquíni? Meu Deus. Tipo assim, perguntava se eu usava isso tipo... Se eu tinha uma roupa dessa, falei, você que é japonesa, você tem aquela roupa tipo de geisha lá que você usa todo dia? Não. Isso na França não acontece. Eles são mais informados. Meu chefe falando pra mim o nome dos rios. Negro, Solimão, da Pororoca. Meu chefe sabia, Jean-Marc, como você sabe disso? Dele, eu que eu me interesso por geografia. Nossa. Que legal. É porque eu acho que o francês eles são mais cultos, eles se interessam por coisas, entendeu? Muitos eles não sabem assim, claro, a gente brinca, pensa que o Brasil é só Rio de Janeiro, mas não. Eles sabem, eles falam, o Brasil é grande, tem diferença, né, Liana, tal, tem. Carnaval, por exemplo, cada região, o carnaval é de um jeito. É totalmente diferente do Rio de Janeiro. Então, assim, você vê que eles são pessoas... Isso eu acho super legal, entendeu? Nós, brasileiros, somos mais assim, eu acho, de conhecer mais. E o contrário, que qualidades do brasileiro ou no Brasil você sente falta aí na França? Eu sinto falta da nossa flexibilidade, da nossa solidariedade, entendeu? Eu acho, assim, que eles são mais, né, eu acho que até porque no comércio exterior, que nem a gente tem no Brasil, tantos, né, imprevistos, vamos falar assim, eles trabalham, tipo, mais quadradinho, então quando acontece alguma coisa que, acho que a gente se vira, assim, nos 30 muito melhor, sabe? Isso eu sinto falta. Então, por exemplo, um francês deu um BO lá, a gente vai lutar brasileiro até o final, desesperado, acreditando. Ele já fala, ok, deu problema, não vai dar certo, hoje não vai acontecer, pronto, ok, entendeu? Isso eu sinto falta. Isso é uma qualidade nossa que ele já entrega os bets. A gente é brasileiro, já não desiste. Se rendem muito fácil. E eu escutei de um francês falando... Ele falou, nós os franceses, eu acho que nós, ele falou, ainda corrigiu, acho que nós europeus, nós não lidamos muito bem com os echeques. Echeque é uma falha, sabe? Os echeques é tipo assim, você vai fazer uma coisa e deu errado. E, por exemplo, ele falou, usando com a máquina agrícola, você projetou uma máquina, é como um carro. Esse carro vai bombar no mercado, você fez tudo. Por algum motivo você lançou esse carro que deu problema. Ele falou, se fosse francês, ia ficar arrasado, não ia tentar melhorar, ia desistir, entendeu? Eles sofrem muito com a expectativa não ocorrida, né? Eles não estão preparados para as coisas não darem certo, né? Mas tem uma palavra para isso, não tô conseguindo traduzir. É vida, essa é a palavra, é vida. Isso é a vida. Gente, eu mudei de departamento no Brasil 4 vezes dentro da mesma empresa, fisicamente falando. Ok, não morri, fui pra 4 lugares, pegava minhas coisinhas de um lugar pra outro. Na França, eles mudaram um departamento onde eu trabalho uma vez. Até hoje, isso foi ano passado, antes da pandemia. Até hoje eles reclamam. Eles não estão acostumados. Eu falei, Liana, mas você não vai reclamar? Porque o francês é o reclamador mundial. Eu fiz algumas importações com a França e era um povo que reclamava pra caramba. E sim, cara. É isso. E francês tem essa fama, eles mesmos falam. Eles são râleur, porque râler, reclamar em francês, né? Eles são râleur, né? Mundialmente conhecido. Então eu falei pra eles, meu salário mudou, o que eu faço mudou. Eu mudei de mesa, eu só falei, eu não vou reclamar por uma coisa que eu acho que não precisa, entendeu? Não é que eu aceito tudo. E não é exagero, eles reclamam mesmo. São profissionais lá na arte de reclamar.
Eu nunca vou esquecer quando eu estive na Colômbia, que cada vez que eu ia numa casa de alguém, a pessoa olhava pra minha cara e perguntava se eu sabia sambar. E eu não sei sambar, então eu sempre respondia não. Eu tipo, não. O que as pessoas mais te perguntam aí quanto ao Brasil? Qual é a maior curiosidade que eles têm? Eles te perguntam se tu sabe sambar também? Tamo junto. Aí eu falo pra eles, daí eles perguntam no carnaval se eu vou, se eu danço, eu falo que não. Aí eles estão decepcionados, porque assim, gente, vou falar a verdade, eu não bebo. Tu tá na França e tu não bebe. Tu não aprecia o vinho francês, sério? Não, eu bebo. Digamos, se a pessoa me oferece, eu por educação aceito. Ah, tu degusta. Gente, isso aqui é assim, ó. França é assim, a refeição tem 6 etapas, sei lá quantas etapas. E é assim, eles bebem bebidas diferentes. Quando você começa o aperro não é a entrada, é o aperro, é o aperitivo. Eles abrem, eles pedem se você quer uma bière, né, uma cerveja, ou se você quer um espumante, aquilo, beleza. Aí tem a entrada, que pode ser uma saladinha, uma sopa fria e tal. Aí o prato principal, dependendo do prato, daí vai ser harmonizar, se é um vinho, né, rouge, se é um vinho branco e tal. Aí, depois o queijo. Aí depois a sobremesa, depois o café. Então a minha vizinha me convida e eu moro escada, eu falo, eu vou descer rolando. Ela, mas você nem bebeu. Mas eu experimentei cada coisa, entendeu? Eles são bons de bebida, então. Eles são bons, você vai no mercado, assim, é notável, se você estiver na França, vá num supermercado normal, não naqueles Carrefour Express, nesse que vai turista. Vá no supermercado normal. Os carrinhos, é visível, cheio de vinho. Se for sexta-feira, então, é muito vinho e cerveja. No Chile também, assim, eu fui no mercado lá, os caras compram muito vinho. Também, é bem barato lá, né? Mas é cultural, assim, dos caras consumirem muito vinho. Então agora vamos começar a falar mais a parte do comércio exterior aí, que o povo deve estar com curiosidade. Tu já contou que trabalhava com comércio exterior aqui no Brasil, né? Ele trabalhava na parte da exportação, tem a carteirinha de despachante aduaneira, guerreira pra caramba. Então me conta uma coisa que até eu fiz muita pouca importação da França. Quais são os principais portos e aeroportos aí de vocês? Eu acho que é o Charles de Gaulle mesmo, o maior volume é por lá. E no meu caso, eu uso muito Frankfurt, porque é 100 e poucos quilômetros de Frankfurt. Na verdade, a França, o porto que a França mais usa na minha região, porto da Antuérpia, né, na Bélgica, não é o porto da França. Isso que é massa da União Aduaneira, né, que a União Europeia tem, né? Tu tem o continente inteiro à disposição. E eles já me falaram que o porto é bem melhor, o fluxo é bem melhor, é bem mais servido, digamos, de navio. Então eles não usam, tem o porto de Caen, né? E Le Havre, que na verdade a Havre em francês é porto. O porto que se chama porto, mas o fluxo ali é bem melhor. Os contêineres são retirados num depósito. Em Estrasburgo, que é a cidade maior que tem perto da onde a gente tá. Os contêineres de 40 e 20 pés também? Mas a minha colega disse que, assim, por exemplo, eles estavam querendo cobrar, se tivesse que buscar, porque eles colocam um contêiner disponível num depósito mais próximo, né? Porque os portos ficam longe, comparado a nós aqui. Eles colocam, ela falou, eles estão querendo cobrar 2.000 euros só pra buscar o container. Aqui no Brasil a gente já fez essa operação de buscar em Santos, era super caro. Não me lembro que era, assim, tipo, uma fortuna. Liana, aqui no Brasil a gente tem bem definido, assim, alguns players, né, no comércio exterior, tanto que a gente já tem diversos episódios para conhecer alguns deles, né, gravado no passado, que a gente tem despachante aduaneiro, a gente tem trading company, temos o agente de carga, o freight forwarder, temos as corretoras de câmbio, os bancos. É assim também na França ou tem mais uma mistureba? Aqui no Brasil até tem agências de carga, às vezes tem um despachante aduaneiro interno, tem despachante aduaneiro que tem uma agência de carga e tal. Queria saber como é que é na França. Vou falar na empresa que eu trabalho e eu tive que pesquisar porque eu realmente não sabia se existe tipo de uma comissária de despacho que você pode contratar. A princípio existe, mas eu acho que deve ser usado por empresas bem pequenas. A empresa que eu trabalho, ele tem um setor de aduana, que é uma pessoa que fica lá, seria um despachante aduaneiro, mas ele é funcionário da empresa e ele é ligado, esse setor de aduana, ele é ligado ao jurídico. Mas é um advogado cuidando ou é uma pessoa do administrativo? Não, uma pessoa do administrativo, mas ele trabalha com um advogado, entendeu? Eu trabalhei praticamente em 2 empresas aqui no Brasil. 11 anos em uma e 10 na outra, que é essa que eu tava agora, que é a filial. Mas assim, eu não sei vocês, mas, por exemplo, aqui a gente é os mesmos, né? Então lá a questão de burocracia é muito difícil, até um documento. Me passa esse documento. Às vezes por a aduana ser diferente, nós profissionais do comércio exterior, eu não posso ficar passando um documento que o cliente pediu, entendeu? Faz uma declaração
aconteceu? Aconteceu isso. Então, eu sempre tenho essa questão de perguntar pro setor aduaneiro, que é a pessoa que faz. Então, a gente é bem separado. E a logística também é a grande diferença, entendeu? Lá, a logística, eu cotava frete, eu contratava container e não sei o quê. Lá, o setor logístico é bem ativo, é bem separado do comércio exterior, digamos. Não é o profissional de comércio exterior que vai ficar correndo atrás de motorista de caminhão, que eu que marcava o dia que tinha que retirar o container no porto, que tinha que carregar, eu que monitorava. Então lá você não tem essa preocupação, entendeu? O responsável pela parte aduaneira aí, ele não tem que se preocupar com a logística, né? Ele tem que se preocupar só com a parte aduaneira. Eu, que sou exportação, não me preocupo. O da logística se preocupa com a logística e quem se preocupa é só o aduaneiro, entendeu? Eu falo pra eles, no Brasil eu fazia tipo essas 3 coisas: a logística, a aduana e o comércio exterior. A exportação é bem setorizada. Não é como aqui. Praticamente nem vê os documentos, assim. Não é uma coisa, aduaneiro, digamos. Tu coordena o trabalho, então, com o cara da aduana e a pessoa da logística, é isso, então? E o importador, né? É bem separado, então não é essa questão. No Brasil, eu acho que a gente faz muito mais coisas, mesmo se a empresa é grande, estruturada, eu acredito que no Brasil a gente faz mais coisas que lá. Assim, considerando a minha experiência, tipo, eu fazia a importação similar como tu tá contando, aí eu tinha separado os agentes de carga, tinha despachante aduaneiro, tinha que falar com o exportador, mas, assim, tinha coisas que eu fazia que devia ser do agente de carga, mas estava lá comigo, não que ele não tinha competência, qualquer coisa do tipo, sabe? É porque realmente estava lá dentro. Tinha coisas do despacho aduaneiro que estava lá dentro comigo também, por exemplo, classificação fiscal de mercadoria, que sim, a responsabilidade é até do importador, mas estava lá comigo e algumas outras partes do despacho aduaneiro, sabe? Vocês sabem, a população é mais velha, então a França também. Eu trabalho num setor, eu tenho 49 anos, cheguei lá, eu era uma das mais novas. Tem 2 russas, uma russa de 30 e uma russa de 30 e poucos anos. Mas tirando as russas... É comum, assim, tanta gente de outros países? Eu acho que sim, assim, porque, por exemplo, a França e a Inglaterra, que esse negócio do Brexit, teve um problema bem grande, porque tem muito francês que mora que trabalha na Inglaterra e que trabalha na França, entendeu? Lá é muito, muito comum. E a Alemanha, por exemplo, a gente tem um fornecedor na Alemanha que 70% dos funcionários é francês. Então, assim, é muito normal. E na fábrica também. Eu falo do meu setor. No meu setor tem um ucraniano, 3 russos, né? 2 mulheres e um homem. Uma húngara, 2 alemães, um alemão, uma mulher e um homem. Nós dominamos os franceses. Que massa. A França também tem essa questão, né? Acho que por falta de mão de obra, população mais velha. Então, tem uma certa carência. Então, acaba tendo mais e tendo estrangeiro. E na formação, existe curso específico para comércio exterior ou é diferente? Vem pessoas talvez de outros setores e acabam... Não é o mesmo nome, não é intitulado, não existe um estudo específico para isso, ou ao contrário, o estudo é muito mais focado no setor. Como que é? Então, tem o curso comércio exterior. No primeiro ano já você tem que fazer 3 meses no outro país. As férias de verão duram 3 no país, mas é do lado. Tipo, você faz Itália, que é fronteira, Bélgica é fronteira. Então, o estudante de comércio exterior, pelo que eu entendi, é obrigatório esse intercâmbio em outro país, já no primeiro ou no segundo ano. Esse é o sonho que o aluno de comércio exterior tem. Isso acontece na França. Sim! Como é que é a documentação que você trabalha? Tu tem o bom e velho a fatura comercial, packing list, conhecimento de embarque, como é que é? Tipo, eu sei que se tu exportar pro Brasil vai ter, né? Agora, tipo, pros outros países da União Europeia, como é que é? A fatura é emitida pelo sistema. Aí a fatura não sai aqueles famosos dados, país de origem, procedência, aquisição, peso líquido, peso tal, tudo aquilo que o Brasil exige. Aí a minha colega que faz Brasil, por exemplo, ela entra no sistema, digita lá no braço, no campo de comentários, todas as informações que o Brasil... Então, por exemplo, é como se fosse a nossa nota fiscal, ela serve pra tudo. Porque no Brasil, geralmente, você tem a nota fiscal que você vai usar, né, do teu estado. Aí você tem a fatura de exportação, que é emitida ou no sistema, no Excel, packing list, tudo isso. É tudo o sistema. Se o país que você tá exportando precisa de informações além daqueles que tem, você vai ter que digitar ele no comentário. Então, eu já faturei pro Brasil e a menina tava de folga, ela falou... Ai, Liana, não esquece, no Brasil precisa disso, daquilo nos comentários. Daí eu falei, não, olha a responsabilidade. Daí eu falei, não, beleza. Eu faço assim. E aí, packing list normal,
Mas se a Europa, a carga sai hoje, a maioria dos clientes é faturamento automático. Eu não faço nada. Além de coordenar o embarque, eu não faço nada. Fatura, a carga vai sem fatura, sem nada. Ele só precisa do CRM, que acho que é Certificat Routier de Marchandise, que é o Certificado Rodoviário de Mercadoria. Preenchido assim, gente, no mãozão, na caneta. Sério? É um documento feito na mão? É um documento só e feito na mão? Ele é, eu vou falar pra vocês, CMR, pardon. É tipo um conhecimento do embarque, então. Aí eu tô com ele aberto aqui, eles metem um carimbo, ele é rosa, um formulário rosa. A aduana lá ele coloca um carimbo no exportador, que é os dados da empresa que eu trabalho, preenche o importador tudo na mão, e aí o cara que tá importando, o transportador ou o próprio importador, ele tem que informar qual que é a saída da União Europeia, entendeu? Qual que é a aduana de saída. Que pode ser uma fronteira ou não. Pode ser que seja o escritório de aduana, pode ser que ele faça o desembaraço antes de chegar na fronteira física. Pode acontecer que esse escritório fique numa cidade, tipo, uns quilômetros da fronteira. E aí, isso aqui vai com o caminhão. Então a carga já tá desembaraçada antes de passar pela fronteira. Isso mesmo. Uma coisa que tá chegando aqui no Brasil, se popularizando, que é o despacho sobre águas e o despacho nas nuvens, é uma coisa já muito comum para vocês aí. E lá, então, realmente funciona. E o que acontece? Por exemplo, se você está mandando a troca de mercadoria entre os países da União Europeia, ela nem é considerada uma exportação, ela é considerada uma exchange de merchandise, tipo uma troca de mercadoria. E o setor de aduana, o que ele tem que fazer? Uma vez por mês, não sei se é preencher online o que ele exportou dentro da União, entendeu? A minha empresa, a empresa que eu trabalho, tudo que ele mandou para o país da União Europeia é só para controle estatístico. Mas uma carga na União Europeia, ela embarca sem nada. Por isso que tem tanta resistência para uma empresa que está na União Europeia exportar para o Brasil, porque realmente a gente é um saco. A gente fica pedindo um monte de informação na fatura comercial. Eu sempre tive muita resistência a importar da Europa, porque lá é muito mais fácil. Eu, como brasileira, ficava chateada no começo, né? Me doía, porque como brasileira, fica falando que é difícil pro Brasil, mas eu entendo eles. É que nem você falou. Eu tenho um colega que trabalha, ele era agente de carga, né? No Brasil, ele foi pros Estados Unidos, ele foi contratado. Quer dizer, ele foi transferido pros Estados Unidos, mais por causa dessa burocracia que a gente tem no documento. Foi mais fácil eles fazerem um contrato, me mandarem pros Estados Unidos, do que... É a mesma coisa da França, eles não conseguem entender. Então eu meio que também sou uma consultora. Às vezes eles vêm, Eliana, mas é isso mesmo? A gente tem que ver o lado deles também, né? É tão difícil pra eles entender que pra lá é tão fácil, que aqui é tanta burocracia, que eles vêm perguntar pra mim se é verdade. Precisa mesmo disso? Precisa. Eu falo, não, precisa. Um pedaço de plástico, na verdade, não era um pedaço de plástico comum. Era uma amostra pro Brasil. A minha colega fez, teimou comigo. Eu falei, olha, é melhor você fazer uma fatura. Ah, não, faça uma proforma. Pra todo mundo eu mando uma proforma. Voltou, ficou tipo quase 2 meses circulando, parado, acho que em Guarulhos. E essa amostra voltou pra França. Um pedacinho de plástico, tipo, mais fino que um celular. Mas, Eliana, tem multas ou prejuízos comuns aí que você vê na exportação, na importação? Que aqui tu conhece, né? Aqui tem erro de classificação fiscal, descrição de mercadoria. Queria saber como é que funciona essa parte, se são pesadas essas multas, como é que é? Tem multa, né? Acho que é parecida. A questão da importação também, a burocracia é a mesma, se for produto farmacêutico, LI, tem tudo isso. Como eu trabalho eu tô falando de coisas assim que eu, por curiosidade, eu olhei, porque não é na nossa área, a gente não tem nada disso, né? E principalmente não tem, a gente não... Demurrage é uma palavra francesa, tem que ter na França, né? Pelo amor de Deus. Tem, e eles também negociam. Aí uma colega veio contar esses tempos. Não, esquece a pandemia. No Brasil, a gente negociava, exporta pra Rússia, né? E aí, por causa do tempo, enfim, as máquinas complicadas, enfim, a gente negociava muito demorge. Tipo, a gente tinha 21 dias, a gente conseguia... Eu achava super boa a negociação. Aí esses dias a menina toda alegre, a francesa, eu consegui 14 dias antes da pandemia, porque eu acho que agora você não tá conseguindo nada, né? Não sei como tá. Se for negociar spot, tá 5 dias, 7 dias na melhor das hipóteses. Por exemplo, aquele caso, que nem eu falei, eu acho que as coisas acontecem mais redondas, mas assim, teve caso, a gente tem que embarcar a máquina com a plaquete, que é como se fosse o número de série ali, que tem as informações da União Europeia. Por um motivo de falta da placa, mas, por exemplo,
o que acontece? Como na União Europeia, entre os países da União não tem nada, não tem controle, não tem nada, então, beleza, faltou a placa, a gente manda depois pro cliente, não acontece. Só que comigo aconteceu com a Turquia. A máquina não entrou, e era o cliente que tava, era FCA, né? O cliente tava pagando frete. A máquina não entrou, não podia trocar a placa, aí o vendedor não queria que a máquina voltasse pra fábrica, a gente mandou essa máquina pra Bulgária, mas assim, pensa numa operação complicada, porque era eu, os turcos, o cara da Bulgária, e aí tipo assim, nossa, foi horrível. Ninguém se entendia. A gente levou essa... e aí foi 4.500 euros só pra fazer toda essa operação, porque... Quanto? 4.500 euros. Quase a metade da máquina. Nossa. Foi tanta dor de cabeça. Eu falei, foi a coisa mais difícil que eu fiz até hoje, porque lá você nunca tem nada muito assim, entendeu? Acho que as coisas funcionam, a gente fica mal acostumado, mais redondo. E aí eu falei... E era tudo eu, porque o vendedor não ia ficar falando com o transportador. E aí, meio que o cliente não era meu cliente, entendeu? Era cliente de uma colega. Ele tava fazendo um favor lá na Bulgária. Ele não tinha obrigação nenhuma. Daí tinha um feriado no meio. Nossa, foi uma tortura. Além do dinheirão, entendeu? E assim, os caras, o BO que dá. Você tem que dar uma coisa que eu acho. Não é uma multa, mas um BO. Por exemplo, se você embarca uma coisa e você fala pro cara... vai dar 10 metros de carga. Aí o cara manda o caminhão e ele carrega e daí chega lá, tem espaço, entendeu? O container, ele vai te cobrar, você vai pagar aquilo lá, entendeu? Ah, mas eu paguei frete pra um container e o container não veio cheio. Aí você tem que pagar, daí, tipo, é o tipo de prejuízo que acontece. Não é, digamos, erro logístico, não é o nosso, mas tudo junto nisso. Teu bicho pega mais na parte logística mesmo, né? Que nem, tudo também eu acho meio ligado à mão de obra. Eu acho que o setor que mais tem um turnover, mais, né, uma rotatividade maior, é a logística, entendeu? E aí, tipo, também, que nem eu falei, tem muito estrangeiro, tem muita gente temporária, é a mesma dificuldade com caminhoneiro também. Então, acontece muito de carregar, né, que era uma coisa que não acontecia na empresa por qualidade, né? Faltar coisa no carregamento, entendeu? Ah, sim, eu entendi que, tipo, tu não tá envolvido na parte aduaneira da França ali, né, mas tem teu colega. Mas aí eu te pergunto, tu vê esse bicho estressado, puto da cara, igual aqui no Brasil, quando a gente começa a dar errado a parte aduaneira do despacho, tu vê ele muito brabo ou não? Sim, a gente não fica afim de ver quando a gente cruza e quando fala com ele. Tipo assim, o dia hoje tá... Então, aí você vê, Jonas, que o comércio exterior, o estresse maior é mais nessa questão. Na questão de aduana mesmo, da burocracia. Que nem por mais que seja a Europa, né, algumas coisas mas a burocracia, a documentação funciona, os problemas são o mesmo. E a questão da classificação também, tem que ter classificação. Tanto que quando eles importam do Brasil as peças, imagina, o Brasil, a filial exporta pra matriz peça. É muito part number variado, muito NCM, entendeu? Muita pecinha, muita coisa. E a gente tem que passar pra eles, isso aí pra eles. Eu lembro que eu exportava pra França e eu passava o Excel pra ele, eu era bem boazinha. E esse cara da aduana. Tanto que, na época, eu não entendia direito, entendeu? Mas eu, por exemplo, como exportadora no Brasil, ele chama Michel, eu só falava com ele. Ele conhece os agentes, essa é a questão. E aí, tu curtiu o episódio? Chegou até aqui? Lembra de nos ajudar compartilhando, curtindo, comentando nas redes sociais. Dá pra comentar também no YouTube, que a gente mencionou. E também tem um espaço pra comentar nos agregadores de podcast, como o Spotify e os outros que você pode estar utilizando, tá? E aí, tu curtiu essa nova série que a gente começou? Qual que é o próximo país que você quer ver aqui? Se você trabalha num país diferente, com comércio exterior, e quiser participar aqui, manda uma mensagem pra mim. Dependendo de onde for o país e tal, pode gerar um conteúdo bom. E assim, vai acabando os países, né? Se você demorar, pode ser que tu perca essa oportunidade, né? Vou ficar feliz se um dia fizerem isso no Coreia do Norte. Acho que não. O grupo do Telegram continua presente lá, firme e forte. Estamos sempre trocando ideias sobre legislação, especialmente as novidades que estamos tendo aí de instruções normativas e tudo mais. Rola também uma divulgação de vaga de emprego e o que cada um tá passando. Fotinhos dos animais também. Tá liberado para entrar, é só você acessar o nosso site ou a nossa bio nas redes sociais, tá bom? Então, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.